Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Já peço desde já para que você curta este vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer, eu a fazer mais vídeos e a conteúdo tão legal quanto esse chegar sempre até você, certo? Hoje, dia 19 de abril de 2021, falaremos, sabe sobre o quê ou sabe sobre quem? Os 80 anos do rei Roberto Carlos. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Isso aqui é uma música clássica do Roberto Carlos que eu vou te mostrar daqui a pouco como você pode citá-la numa redação, agregando bastante valor ao seu texto. Um primeiro tema que você poderia citar o Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, veja só, seria num texto crítico sobre celebridades. Olha só isso, olha só a relação que a gente tem com as celebridades no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil nós temos dois reis, o rei Roberto Carlos, o rei do futebol Pelé, nós temos a rainha dos baixinhos, a Xuxa, certo? Por isso que a gente pode falar de um verdadeiro culto, um culto muitas vezes que se confunde com aquela devoção à realeza, muitas vezes envolvimento da religião também. Essa questão de fazer um texto crítico, de fazer um texto dissertativo argumentativo falando do culto às celebridades é ainda inédito no Brasil, seja no Enem, seja em vestibulares, certo? Falando de Roberto Carlos, uma segunda possibilidade de tema é falar sobre música, falar sobre a importância da música brasileira, a diversidade da música brasileira. Se você pegar agora uma gramática, se você pegar agora um livro de literatura, até mesmo de história, muito provavelmente em algum momento você vai ver para analisar uma música do Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, eu já vi também do Legião Urbana, já vi também do Cazuza, certo? Mas raramente você vai encontrar lá a verdadeira música popular brasileira, como o samba, o pagode, ou o sertanejo, ou um cantor que entretém as massas há muitas e muitas décadas, como é o caso do Roberto Carlos, certo? Digamos assim que o Roberto Carlos é ainda alguém subestimado pela academia, subestimado pela intelectualidade no Brasil. A gente pode falar sobre isso até lembrando sobre o livro Roberto Carlos em Detalhes, do Paulo César Ribeiro. Livro esse que, infelizmente, o Roberto Carlos entrou na justiça para que o livro fosse recolhido das livrarias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas lembrando, falar da importância do Roberto Carlos para a música brasileira seria algo muito interessante também, dependendo, óbvio, do recorte feito lá sobre o tema, beleza? Um terceiro tema, uma terceira possibilidade é falar da causa das pessoas com necessidades especiais. Mas você pode não saber, mas Roberto Carlos tem uma perna mecânica. Ele relata, inclusive, algumas cenas do acidente na música O Divã. Escuta a música O Divã. Estou falando da música O Divã e não do ex-jogador de futebol, o zagueiro O Divã, que tem tudo a ver com a música. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O Enem já teve, por exemplo, como tema o desafio de se conviver com as diferenças, os desafios para a formação educacional de surdos, entre outros temas com caráter social muito forte. Por isso, quem sabe pode aparecer no futuro algo sobre as pessoas com necessidades especiais. Lembrando que este ano, 2021, ano de Olimpíadas, beleza? Outro tema, falar sobre a questão da censura, falar sobre a questão das biografias não autorizadas, que foi o caso da biografia Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César Ribeiro, que Roberto Carlos entrou com uma representação para a recolhida de todos os livros das livrarias. Alguns anos depois, as leis mudaram, uma biografia como aquela já poderia ser feita. Paulo César Ribeiro conta, inclusive, detalhes do processo no livro O Réu e o Rei, um livro muito interessante também que vale muito a pena ser lido. Ele conta a história da devoção que ele tinha pelo Roberto Carlos desde a infância, adolescência, juventude, que o levou na idade adulta a colocar o Roberto Carlos num patamar de maior estrela nacional, mas que Roberto Carlos e seus representantes não viram com bons olhos uma biografia como essa, certo? Então, falar sobre essa questão da censura foi o quarto tema. A quinta possibilidade de tema para você falar sobre o Roberto Carlos, você poderia recorrer a uma música do Roberto Carlos chamada As Baleias, que ele fala sobre a preservação desse animal, que ele fala sobre, ao mesmo tempo, a preservação dos mares também. O Roberto Carlos fez essa música quando pouco se falava sobre a preservação dos mares, quando pouco se falava sobre a extinção de espécies.
tem um clipe muito interessante, um clipe muito bonito do Roberto Carlos cantando esta música, inclusive. Muito em breve eu vou postar aqui no canal um tema de redação falando sobre a chamada Amazônia Azul, todo o verdadeiro continente marítimo que o Brasil tem à sua disposição e a importância econômica, política, social e ambiental disso tudo, certo? Uma outra possibilidade de tema, a sexta possibilidade, seria você falar de Roberto Carlos e as relações amorosas. Olha só isso, um tema, digamos assim, mais subjetivo, mas que numa era de aplicativos como Tinder, Happn e afins, você poderia muito bem materializar e problematizar. Problematizar falando sobre stalkeamento, sobre ghosting, entre outros termos bastante interessantes que vêm surgindo aí nos últimos anos. Lembrando, né, que alguns anos atrás, Roberto Carlos chegou à tona novamente com força total com aquela música. Esse cara sou eu, o cara que pensa em você toda hora, que chora de saudade se você demora. Ainda bem que eu sou professor, né? Realmente não posso cantar. E agora, o sétimo tema, você está vendo que eu estou de azul, não é por acaso, minha camisa do Chelsea, como você está observando, estou de azul e não por acaso, mas porque a música não, é a cor preferida do Roberto Carlos. Veja só isso, pode observar que na capa deste vídeo ele está com a cor azul, inclusive. A cor que ele não suporta é marrom, mas a cor preferida dele é azul. Você poderia, quem sabe, escrever uma dissertação sobre a força das superstições, certo? Sobre a questão de sorte e de azar e falar dessa predileção do Roberto Carlos pela cor azul e falar pelo verdadeiro asco que ele tem pela cor marrom. Roberto Carlos já falou que há muito tempo faz terapia para tentar tratar um certo transtorno obsessivo compulsivo que ele tem, mas isso a gente pode falar mais adiante aqui em outro vídeo. E agora, o nosso oitavo tema, 8 temas, porque o rei está fazendo 80 anos, veja bem, fala sobre a amizade. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. A música que muitas vezes Roberto Carlos dedicava, destinava ao seu grande parceiro musical, ao seu grande parceiro de vida, o seu amigo, o seu irmão, Erasmo Carlos, certo? Olha só quantas possibilidades, né? Lógico, falar sobre amizade é um tanto quanto subjetivo, mas você poderia fazer uma espécie de problematização aí, falando sobre a amizade em tempos de pandemia, a amizade em tempos de relações líquidas, né, sem querer citar Bauman, a amizade em tempos de aplicativos, de redes sociais, certo? A amizade em tempos de violência, em que as pessoas ficam cada vez mais dentro de casa, é o mercado de trabalho que exige cada vez mais tempo, é a faculdade, é a escola, e será que dá tempo para manter uma amizade, certo? Olha só isso, 8 possibilidades de tema citando o rei Roberto Carlos. Você está observando aqui, né, vários quadros dos Beatles, aqui, um monte. Beatles que tiveram essa força toda na Inglaterra, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Imagina só se o português, se o Brasil ocupasse um cenário de primazia, um cenário de protagonismo a nível mundial. Será que não seria o Roberto Carlos a ter um papel bastante parecido com o dos Beatles? É algo a se pensar. Muito da imagem do Roberto Carlos tem bastante a ver com a imagem dos Beatles, certo? Eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da Redação. Mais uma vez, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e me procura também no Instagram e no Facebook. Quem sabe por lá a gente pode combinar, você fazer alguns desses parágrafos, você fazer uma redação citando Roberto Carlos e eu corrijo essa redação gratuitamente. Basta a gente conversar, basta a gente negociar. Até o próximo vídeo. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.